Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você, afinal de contas, todo sábado ao 12h30 a gente tem um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você acompanha 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaiel e agora também pelo youtube.com/Rádio CPT. E a gente abre o cardápio de hoje falando sobre a relação dos luteranos com os santos. Afinal de contas, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil acredita nos santos? O que é ou quem são os santos para nós? Confira aí. E a pergunta dela é interessante, porque ela diz assim, ó, luteranos não creem em santos. Então, por que colocar nomes de igrejas de São isso, São aquilo, São Lucas, São Miguel? Eu não conheço São isso e São aquilo, viu, Helena? Santos eu não conheço. Realmente eu ia achar muito estranho se eu visse uma igreja com São isso. Não, brincadeira, viu, Helena? A Helena, nossa grande ouvinte. Mas assim, ó, mas assim, Helena, só para nós comentarmos, eu queria começar com uma outra pergunta, então. Você fez uma afirmação, luteranos não creem em santos. Nós não cremos em santos? Nós não cultuamos santos. Ah, muito bom. Eu acho bonito isso. Eu acho primeiro a gente precisa definir o que é santo. Oh, muito bom. Nós não somos santos e pecadores? Não é essa, na nossa teologia é essa a crença? Simus iutus et peccator. Nós somos santificados. Né? Mas assim, ó, eu gostaria de começar com o credo apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. A comunhão de quem? É a comunhão dos santos ou é na comunhão dos santos? Não é a comunhão? É a ou na? Eu acho que é a. Ou seja, ali está explicando que eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos. Então, o que é santo? Somos nós todos santos. Aí que é o grande ponto. Nós somos santos. Todos nós somos santos. É o São Ederson, é o São Eli, é a Santa Helena, viu? Tem a Santa Helena Klippel. Por quê? Porque, segundo a nossa teologia, todos aqueles que creem em Cristo, nos é imposto, colocado em nós. Eu ia tentar falar uma palavra difícil que não coloquei, não consegui. Vai. É incutido. Não sei. Viu? Eu não deveria ter tentado colocado. É colocado em nós essa santidade a partir de Cristo. Quando Cristo olha para nós, e Ele olha em nosso coração, e Ele olha a nossa fé, através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá, Ele nos impute, agora eu consegui falar, essa santidade. Então nós somos considerados santos aos olhos de Deus. Ou seja, a Igreja Luterana, ela possui santo, ou todas as igrejas possuem santos. Santo eu sou, santo sereis porque eu, vosso Deus, sou santo. Essa é uma das frases de Deus. E também ele fala que no momento que nós acreditamos, nós somos considerados, nós recebemos essa santidade através do Espírito Santo. Por isso nós somos santos. Então nós temos aí o São João, nós temos São Pedro, temos São Lucas, temos São Mateus, os discípulos são considerados santos. Então nós não há problema nenhum, Helena, em colocar o nome de santos nas igrejas. A diferença é que nós não cultuamos, como muito bem o Ederson falou antes, nós não veneramos estas pessoas. Nós somos considerados santos pelo amor de Deus e pela palavra de Deus, mas nós não os veneramos. Então nós somos santos porque porque o vosso Deus sou santo. Nós veneramos, cultuamos a Deus, a Cristo, na Santíssima Trindade. Então não há problema nenhum. Se a tua congregação aí for chamada de São João, São Lucas... São alguma coisa, como é? São isso, são aquilo... não tem problema nenhum, tá, Helena? Pode ser chamado sim, não fere a teologia. Desde a gente ter bem certo em nossas mentes que nós todos somos santos
aos olhos de Deus. Primeiro Pedro fala sobre nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, todos nós que acreditamos em Cristo, aos olhos de Deus, somos santos pelo Espírito Santo. O Reunião CPT é apresentado por Éder W, Palmito e o Batatinha e vai ao ar toda segunda-feira às 14h em radiocpt.com.br. Agora a gente quer levar você a fazer uma reflexão diferente. A gente sempre fala em Deus como Pai, mas você já parou para pensar em Deus como sogro? Como sogro. O pastor Valdemar Garcia Júnior e sua esposa Silmari Carvalho fizeram uma reflexão muito interessante sobre esse assunto no DR na CPT. Eu acho que é muito interessante a gente olhar um pouquinho a respeito de Deus como sogro, né? Nesse aspecto da gente valorizar a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que a gente casou, que a gente escolheu para viver. Muitas vezes a gente não valoriza a pessoa que está do nosso lado. E às vezes nos problemas do dia a dia a gente reclama mais do que valoriza. Eu acho que quando você olha, talvez porque eu tenho 2 filhas, eu me coloquei um pouquinho bem assim nessa questão de sogro. E o que me chamou a atenção no devocional é exatamente essa coisa assim que eu fiquei pensando, quais são os sentimentos que eu tenho pela minha filha? E você aí que está ouvindo também tem filho, quais são os teus sentimentos pelos teus filhos? Você quer agradar e quer adoçar a boca de um pai, falar bem dos filhos e ouvir bem dos filhos, né? Ou dar um presente para um filho, um agrado para o filho, tratar bem o teu filho. Isso é uma questão, a gente vê isso na escola, né? Lembra quando a gente teve, a Silvia ali passou por algumas dificuldades e a escola, a equipe diretiva da escola, os professores ajudaram, como a gente fica grato, reconhecido, o carinho que a gente tem pela psicóloga, pelo psiquiatra que ajudam, né? Nos auxiliou bastante com isso, né? Então você vê, por que isso toca tanto no nosso coração? Exatamente porque a gente tem um carinho, um sentimento especial pelos nossos filhos. E aí eu fiquei pensando, né, se a gente que é pecador, se a gente que é falho, que é mau, como diz a palavra de Deus, a gente cuida dos nossos filhos e tem sentimentos maravilhosos com os nossos filhos, quanto mais é Deus, né? E aí me pesou um pouco a consciência por um lado, assim, puxa vida, quantas vezes eu fiz a filha de Deus chorar, quantas vezes eu fui grosseiro com a Silmari, e eu estou confessando aqui para vocês, isso o devocional, me fez refletir sobre isso, assim. E de fato, né, puxa vida, Deus me permitiu ter uma auxiliadora, como diz lá em Gênesis, né, uma filha de Deus. Não me mandou, com todo respeito, eu vou usar um termo, uma qualquer, né? Não é uma qualquer, é uma pessoa, é filha de Deus, uma pessoa que Deus valoriza, que Deus tem sentimentos. O que Deus quer para a tua vida, Silmari? O que você acha que Deus espera para a tua vida? O melhor para mim. O melhor, o teu bem. Né? Deus diz, né, que ele já me conhecia no ventre da minha mãe. O cuidado dele desde o dia em que eu fui gerada, né? Que qualquer um de nós nesse sentido foi gerado. Nesse salmo, né, ele coloca a presença de Deus, né, no título do Salmo 139. Então, quer dizer, Deus estava presente lá nesse primeiro dia da minha vida. Então você vê o cuidado que esse pai tem com a filha, ou com o filho. Com o filho, olha que bacana, né? E a gente ouve falar em relacionamentos, né? Quando há o desgaste do relacionamento, as brigas, né? Olha o que Deus colocou na minha vida, né? A gente ouve esse tipo de reclamação. Veja que traste ou aquela coisa, né? Desse descaso com a parceira ou com o parceiro que Deus colocou na tua vida, e não é assim, né? O DR na CPT vai ao ar toda sexta-feira às 14h em radiocpt.com.br. E agora estão chegando as férias escolares, aquele momento em que a criançada está toda em casa. E o que fazer com elas? Eu e a Magali Schmidt, co-apresentadoras do programa Revista CPT Kids, vamos dar umas dicas para você com atividades criativas e lúdicas para trabalhar com a criançada. O que fazer com as crianças, então, em casa, né? Algumas dicas, assim, para tirar elas um pouco das telinhas, né? Temos muitas alternativas, né? Isso. A gente trouxe algumas coisas só, né, para comentar. Mas, assim, eu sugiro, né? Eu acho que é uma coisa que a criançada gosta. A gente, às vezes, não sabe o quanto, porque, às vezes, eles nem brincam com isso e não tem noção. Mas jogos de tabuleiro, gente.
Ai, tem tanta coisa boa assim no mercado. Vale a pena investir, sabe? Vale a pena investir em alguns jogos. E tem jogos para todas as idades, né? Jogo de tabuleiro, aquela coisa que tu brinca em grupo. Isso é muito gostoso, é muita folia, muita risada. A gente trouxe aqui, ó, só para, né, de repente dar algumas ideias, o jogo de palavras cruzadas. É um jogo legal, né? Desde os que já estão ali se alfabetizando até os mais adolescentes. Quanto mais idade, mais difícil você pode fazer o jogo, né? Outro jogo, detetive, né? Eu acho que aparece na nossa imagem ali, né? Naquela imagem ali tá aparecendo. Isso, aí mesmo. O jogo de detetive. Detetive é aquele que a gente jogava com cartas, inclusive, né? É verdade. E que se você não tem o jogo, você pode jogar com cartas, mas sabe, estimular a gurizada, eles gostam. Aqueles jogos de QI, né? Os jogos War, esses jogos de estratégia, jogo imobiliário. Gente, tem tanto jogo de tabuleiro que preenche a tarde, né, das crianças e que são gostosos. E na realidade algumas crianças talvez nem saibam que esses jogos existem, não sabem como jogar. Senta um dia de noite, joga com eles, ensina, e aí eles durante a semana vão ter poder juntar os amiguinhos e vão estar jogando, entende? Então jogo de tabuleiro é uma coisa legal. Stop, né? Já jogou Stop, Lu? Já. Stop é delícia. Stop bíblico, né? A gente esses dias deu ideia. Pode brincar com stop bíblico. Pessoas da Bíblia, lugares da Bíblia, animais da Bíblia, comidas da Bíblia, sabe? Faz um jogo de stop diferente, em que vocês estão brincando e aprendendo ao mesmo Da forca, tempo. né? Até teve alguém no curso lá que comentou sobre fazer o jogo da forca com histórias com palavras da história da escolinha bíblica, né? Isso, de histórias de escolas, várias histórias, né? Você pode fazer. Sim. Que mais, gente? Cozinhar com as crianças. Isso é uma coisa muito gostosa de fazer, sabe? Até eu trouxe, deixa eu ver aqui. Esses são os que eu tinha em casa, tá? Mas no mercado a Magali trouxe livros da Magali. Mais antigos. Não é eu escrevi. Tá certo. Mas assim, ó, livros de receita, gente. Receitas infantis. Deixa eu ver onde é que pega aqui. Eu em casa eu tinha esse assim mesmo, assim pra baixo mesmo ali, ó, na câmera. Isso. Esse aqui é um outro antigo também, que era do Sítio do Capão Amarelo. Olha quanto tempo isso, né? Tem coisa que não adianta, né? Mesmo antigo, ela continua mas assim, ó, passando de geração em geração. Tem alguns outros que esse é mais recente, sabe? O Pequeno Chefe. Então, se você vai numa livraria, vai passear com as crianças no fim de semana numa livraria, e entra nessa área infantil, nessa área de culinária, por exemplo. Você vai encontrar muito material legal para trazer para casa. Né, um momento junto de convívio com a família. Isso, a cozinha vai fazer uma sujeira. Gente, vai ensinando a criança a usar a cozinha, né? Vai ensinando a criança a fazer e a limpar depois. Mas tem tanta receitinha básica, sabe? Fácil. Eu dei de Natal para minha afilhada ano passado um caderninho, tipo um bloquinho de anotações, um caderninho de receitas. E aí coloquei ali 2 receitas básicas que criança pode fazer sem se queimar, E é um estímulo para a criança daqui a pouco começar a pesquisar. Ela vai usar a internet, vamos pesquisar receitinhas que você pode fazer, né? Que você pode fazer sozinho ou que você pode fazer com alguém te ajudando em casa. Mas cozinhar com as crianças é algo bem gostoso de fazer. Faz um avental, faz ela, sabe, recorta em TNT ou em tecido, faz ela pintar o aventalzinho dela, para ela ter um avental próprio, para quando vai para a cozinha, sabe? Tem tanta ideia, assim, que é simples de fazer, né? E gostoso de fazer. Falando em receita, eu me lembrei, né? Tem aquele livro de devocionário também, Receitas de Amor, né? Com a Chocodélia. Tem. O devocional esse, mas assim, né, tu pode aproveitar o que tu tens. Eu acho que ali também, em algumas devoções, tem algumas coisinhas assim, tem, né? Algumas coisinhas de receita. E aí, é o material todo que tem disponível, né? Além de fazer devoção, né? Como isso é importante também, né, Magali? Em família, né? Esses dias eu tava falando ainda, é um hábito, é um hábito. Né? Tu tem que criar esse hábito de se reunir, que seja uma vez por dia, uma vez por semana, enfim, né? Já que a gente está falando do tempo das pessoas não ter, desse hábito também de fazer desde pequenininho, né? Essa devoção, não deixar só para escola bíblica, né? Como é importante em família isso. Aliás, a oração, começa ali, né? Começa ali, na né? família, né? A Começa família, ali, a gente só complementa depois. Exato.
Mas uma outra brincadeira que criança, principalmente os pequenos, né, adoram, é brincar com coisas de teatro em casa. Vestir roupa dos pais. É verdade. Sabe? Por que não, né? Por que não nas férias brincar com essas? São coisas que tu pode fazer em casa. Nesses dias de frio que tu não consegue sair, são coisas que tu pode fazer em casa. Monta aqueles acampamentos em casa, sabe? Aqueles de cadeira e lençol. E vai brincar, vai montar historinhas. Né? Então tem coisas que a gente pode fazer. Durante a semana não tenho tempo. Poxa, você tem final de semana, vai para um parque, vai para uma praça, vai correr, vai andar de bicicleta, vai andar de skate, leva uma bola, né? Vai passear com os cachorrinhos. Olha, férias é um período bom também para colocar essas tarefinhas para as crianças também, né? É assim, tu tem a semana toda de férias, então essa semana tu que vai fazer os passeios com o nosso cachorrinho, tu que vai cuidar dele, tu que vai dar comidinha, vai limpar o pátio, sabe? Então aproveitar esse tempo livre das crianças para daqui a pouco colocar algumas atividades de casa. Os maiores, poxa, tá em casa, além do tempo livre para brincar, tu tem tempo, vamos ajudar a cozinhar, ou vamos ajudar a colocar mesa, vamos ajudar a arrumar um pouco as tuas coisas, teu quarto, né? São coisas que tu podes fazer para dar atividade. Eu acho que o importante é não deixar as crianças com tempo ocioso. Isso, né? Com tempo ocioso. O Revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. E agora chegou aquele momento da mensagem, onde a gente leva você a refletir à luz da palavra de Deus. Quem traz a mensagem de hoje é a Tânia Koperek, co-apresentadora do programa Entre Elas e Deus, falando sobre o beijo como um sinal de amor e de carinho entre as pessoas. Beijos preenchem o coração com sentimentos profundos. Beijar é um costume antigo, moldado nas diversas culturas ao longo dos anos, em formas e com intenções variadas. Há o beijo entre pais e filhos, o beijo amigo, o apaixonado, o beijo de amor, o que acompanha um pedido de perdão, um beijo de reconciliação e também aquele que oferece consolo em momentos de tristeza e dor. A Bíblia fala em beijos. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 27, o beijo é uma saudação entre os irmãos Moisés e Arão. Em Rute 1:14, o beijo de Orfa em sua sogra é uma despedida carinhosa. Uma mulher utilizou o beijo para pedir perdão, como está lá em Lucas 7, versículo 38, e Jesus disse ao dono da casa onde estava: "Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei." Lucas 7:45. E há a descrição de beijos que demonstraram falta de amor, como aquele que entregou o Salvador aos soldados. Judas foi até perto de Jesus e disse: "Mestre, que a paz esteja com o Senhor", e o beijou. Mateus capítulo 26, versículo 49. Você já beijou alguém hoje? Quando na pressa do dia a dia não dedicamos um tempo especial para estar com as pessoas que amamos e demonstrar carinho a elas, acabamos não tendo tempo para receber o carinho que elas querem nos dar. Beije seus filhos com ternura, perdoando, alegrando, incentivando e consolando. Beije seus amigos, demonstrando-lhes carinho e respeito. Beije seus pais com gratidão. Beije seu companheiro apaixonadamente, celebrando o amor que Deus lhes deu. E deixe ser beijada e cultive o amor em seu coração. Receba as bênçãos diárias concedidas pelo Senhor como beijos de Deus, o Pai amoroso, único que pode preencher a sua vida com amor pleno. Ele é quem traz paz até em momentos de tristeza, angústia ou dor. O CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também a nossa transmissão ao vivo por vídeo no facebook.com/radiodaielb e no youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV.
Tchau, tchau!